Carleto aqui atrás de mim. Pronto pra estreia, Guayaquil. É baixitude em Guayaquil, tá? Não tem altitude, não. 4 metros de altitude tem Guayaquil. Não, é a junção do rio com o mar, né? É. A junção do rio Guaias com o mar. É um bafo quente terrível lá. Calor, hein? Ele sabe porque ele esteve lá. E quem está lá é a Vitória Leite, ao lado do nosso Pedro Ivo Almeida. Hoje teve coletiva do Carleto. Olha o sorriso dos nossos amigos, campo sendo molhado ali atrás. Calorzinho. Né? Calorzinho, é? Conta tudo, Vitória, tudo bem? Boa noite. Boa noite, amigos. Um beijo pra vocês. Boa noite, amigo. Boa noite, Vicky. Tudo bem? Tudo certo. Bom, como o próprio Pascoalzinho falou, né? Guayaquil é muito abafado, é só baixitude mesmo, porque o calor aqui esses dias tá pegando um pouquinho. Tá muito abafado, uma sensação de estar colando na gente o tempo todo. Vitória contar um bastidor pra eles. Então, Vitória, alguns minutos, ele falou: será que eu tô com alguma coisa? Porque tá muito quente, tô sentindo muito calor. Eu falei: é assim mesmo, fica tranquilo. Tem altitude aqui, mas enfim. Bom, isso não vai fazer diferença amanhã no jogo, pelo menos, né? O jogo que seria em Quito inicialmente foi trocado para Guayaquil, até por conta de uma sanção da FIFA que diminuiu 25% a capacidade do estádio. O estádio de Quito, os 2 estádios presentes lá são menores. Então aqui vai ter um pouquinho mais, apesar dos 25% ainda como sanção. De 59 mil vai passar para 44, 40, quase 45 mil, mas não deve chegar à capacidade máxima para essa partida de amanhã. Ainda assim, muita expectativa, porque é a estreia do técnico Carlo Ancelotti, não só por parte da gente, parte deles também, né? O equatoriano hoje estava em peso na coletiva do técnico italiano. Exato, Vitória, um beijo para você, para os companheiros lá no estúdio. A seleção já vai começando a se organizar ali. Eu vou até aproveitar, enquanto vamos sair aqui da frente. Deu nosso boa noite para você. Então vamos ficar com o que interessa, que são as imagens do treino. Nosso Douglas Dourado, capitando ali, aproximando, ó. Imagens ao vivo, tá? Eduzinho, todo mundo aí na bancada. Vocês conhecem bem esse ambiente de seleção. Os jogadores acabaram de entrar no gramado do estádio Isidro Romero Carbo, Monumental de Guayaquil. Por aqui Vasco e Flamengo, né? Faturaram Libertadores aqui históricas, 98, 2022. A seleção começa a fazer um treino importante, né, Vitória? Porque por tudo que o Ancelotti passa aos jornalistas equatorianos, como você bem disse, aos brasileiros também presentes à coletiva de hoje, que foi lá no hotel onde a seleção está concentrada, um pouco na região ali próxima do aeroporto de Guayaquil. Olha o momento ali ó, que a gente flagra, ó. Um papo ali com o Estevão, Danilo de baixo cruzado. Vitória, por tudo que você ouviu hoje na coletiva para trazer informação dentro do Equipe F, aproveitando a imagem, você apostaria em Estevão titular amanhã nesse treino já pronto aqui? Ancelotti falou que só passa o time para os jogadores amanhã de manhã. Você apostaria que esse papo aí, essa risada, esse clima descontraído, essa felicidade no rosto do menino indica que a notícia para ele é boa, enfim, estreará como titular da seleção brasileira? Exatamente, Pedro, apostaria sim, até porque no treino de terça-feira, né, que ainda foi em São Paulo, o Estevão treinou como titular e a gente pode dizer que como bastidor saiu com essa impressão aí de que ia ganhar a vaga e hoje, espontaneamente, sem ser perguntado, Carlo Ancelotti de fato falou sobre o Estevão algumas vezes na coletiva, 2 vezes sem ser perguntado do jogador e depois perguntado sobre o Estevão. Aí ele falou mais uma vez sobre as características dele, falou também sobre o meio-campo, já citou ali o nome do Gerson, que deve aparecer também. A gente sabe que Casemiro e Richarlison são 2 jogadores também de confiança. Ele disse, né, que não vai dar espaço só porque ele confia e conhece os jogadores, mas é a expectativa que a gente tem para essa partida, né, Pedro? Dito isso, hoje muita coisa pode se definir, mas a gente já tem um desenho do que deve entrar em campo contra o Equador. Sim, Vitória, aproveitando enquanto os jogadores conversam, Ancelotti, jogadores naquele aquecimento ali, aqueles 15 minutos iniciais para a imprensa, que muito pouco a gente vê, mas é bom para a gente coletar algumas sensações, trazer aqui ao vivo dentro da nossa programação. Carleto foi muito direto, ele falou que os 11 iniciais ele não abriria hoje, assim como o capitão, acho que tem mais dúvida até para mim, com a abraçadeira de capitão, já a gente fala disso, mas que os 11 iniciais ele passaria ao grupo de jogadores num papo de amanhã de manhã. Só que quando ele vira dentro da coletiva e espontaneamente fala 2 vezes do Estevão, inclusive na segunda fala dele do Estevão, falando o que espera do jovem do Palmeiras em campo, sobre recomposição, sobre posicionamento, sobre o que espera ele com bola, eu acho que tem algo rolando sim desde ontem, experimentado na atividade tática, deve ser experimentado hoje também num treino aqui a pronto final entre os titulares. Então Ancelotti, que admitiu que só conhecia por vídeo, mas sabia das características, da qualidade, da personalidade principalmente do Estevão, deve vir com o jogador do Palmeiras aberto na ponta direita do ataque, lado esquerdo por ali com o Vini e Richarlison, para mim
Uma pequena dúvida, porque quando ele fala do Richarlison, ele também fala muito de Matheus Cunha, que um pode fazer um tipo de função, o outro pode fazer outro tipo de função, mas ainda acho que para essa primeira partida, estreia dele à frente da seleção brasileira, Ancelotti deve ir com o Richarlison no comando de ataque. Eu apostaria no desenho de meio de campo, né, Vitória? Ali com Casimiro, homem de confiança, sim, de volta. Muito provavelmente com braçadeira de capitão, caso não seja ele no máximo o Marquinhos, mas um dos dois com a braçadeira de capitão, ao lado de Gerson e Bruno Guimarães. Ele fala também bastante quando tenta explicar o que espera do time de Gerson e de Bruno, né, Vicky? E aí essa imagem é bem interessante, né? Porque tem Antony, Richarlison e Matheus Cunha, agora voltando ali pro bolinho, mas porque Matheus Cunha? Matheus Cunha também foi citado pelo técnico Carlo Ancelotti de forma espontânea, né? Sem ser provocado ali, perguntando quais jogadores deveriam atuar. Ele falou sobre as características desses jogadores, falou do Richarlison, falou do Matheus Cunha, falou do Estevão, enfim, do Gerson, né? E estava muito bem humorado, falou bastante sobre não ter muito o que dizer para motivar para esses jogadores. É aquela história de sempre, camisa muito pesada, a maior camisa de seleções do mundo, até citou o Pelé na coletiva dele. Dá para ver que é um Ancelotti bem mais ambientado depois daquela primeira entrevista que a gente teve, a apresentação dele, né? Que ele parecia até um pouco desconfiado. Agora ele já tá bem mais ambientado, né, Pedro? É isso, Vicky, até para jogar para os amigos lá, entender o que eles pensam, a gente traz o que a gente escolhe de sensações por aqui, então só para tentar passar, Edu, voltando com você para comandar o papo, trazer o pessoal aqui para nossa conversa também em Guayaquil, jogadores correndo, aquele trotezinho ali maroto para soltar a musculatura à véspera de jogo. Eu imagino o Brasil com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandre, zagueiro do Lille, e Alexandre, lateral do Flamengo. Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson lá na frente, né, Estevão, como a gente vem falando, Vini Júnior e Richarlison. Acho que não foge muito disso aí, pelo menos para esse primeiro jogo, Edu. A nossa dúvida era Richarlison ou Matheus Cunha ali no ataque, mas eu acho que até pela história que ele tem, o melhor Richarlison, a melhor versão foi ele no Everton, sob o comando do Carlo Ancelotti, né? E essa liderança do Casemiro, a gente viu até o banho de irrigação que eles tomaram lá, né? Os caras assustaram lá, né, Zinho? E legal, a gente sentiu o clima ali, o sorriso, uma conversa particular com o Estevão, que tá com essa chance, a gente lembra por causa do Rafinha, que tá suspenso. De repente é uma grande oportunidade para ele também mostrar serviço. Né? Me surpreende essa escolha. Não que o garoto não tenha qualidade, pelo contrário, tem qualidade demais, mas me surpreende. Primeiro jogo do Ancelotti, que nem conhece o Estevão, né? Ele não viu o Estevão jogar. Não acompanhou tantos jogos do Estevão. E o Estevão não teve tantas chances na seleção brasileira. Foi convocado algumas vezes, mas não teve tantas chances. Aí deve ser a palavra do Juan. Enquanto os companheiros passavam as informações, né? Pedro Ivo, um abraço para ele, para Vicky também, para todo mundo aí, bom trabalho para eles. A gente falava aqui. O Luiz Henrique do Botafogo, as oportunidades que teve na seleção foram muito melhores. Sim. O aproveitamento do Luiz Henrique foi muito bom. Aliás, ele vai estar no jogo hoje, né? Botafogo e Ceará, a gente falou agora há pouco. Tá ele vai estar na torcida eu só estou dando, assim, números, né, do que aconteceu com os outros treinadores. Então, para mim, é uma surpresa. E você tinha falado, né? Ele indo para a Rússia, ele perderia espaço. Falei, quando teve a negociação, ele escolheu ir, ele vai perder a vaga dele da seleção. E é exatamente a mesma posição do Estevão. Sim, brigava ali. Aí você vê que o menino lá que é do Manchester City, que saiu do Atlético... O Antony? Não. O Savinho? Savinho. Nem Savinho. Estava sendo... Isso, Pedro, obrigado. Também não foi convocado, mas estava sendo sempre lembrado. Então o Antony retorna. Zinho, posso só jogar uma pimentinha Claro. no debate aí de vocês? Sim. Sobre não entender, ou discordar. Ele deixou muito claro até na pergunta que a gente faz dentro da coletiva, que é uma opção dele, né, Vitória? Mas também é uma opção ali de 3 cabeças pensantes, uma lista, uma definição de planejamento feita a 6 mãos. Ele cita, quando a gente pergunta até diretamente quem o ajudou a fazer esse tipo de escolha, já que ele não conhecia pessoalmente, ele fala no nome do Juan, que ele precisa confiar na avaliação técnica do Juan, e também do Rodrigo Caetano, coordenador-geral de seleções. Só então para passar o debate, apimentar aí. É uma escalação mesclada ali, né, Vicky? Claro. Meio Juan, meio Rodrigo Caetano, meio Ancelotti, para essa primeira partida da nova era na seleção brasileira. Não, eu concordo. Sem dúvida tem o dedo desses profissionais que estão lá acompanhando e estão acompanhando o futebol brasileiro. A outra surpresa para mim é o Alexandro, o zagueiro. Aliás, a informação que eu tenho é que ele pediu para ser chamado de Alex, né? Até para não ter a confusão. Alexandre. Os narradores agradecem, né? Sim, comentou aqui também. no ambiente de seleção. Ele, Alex, e o Alexandre, lateral do Flamengo, fica com a alcunha antiga. Já a antiguidade ficou posto aqui, Edu. Boa.
E, aliás, é um bom zagueiro, né? O Pascoal, jogou contra o Real Madrid, não sei se já tinha concluído. É um zagueiro mais alto, sim, né? sim. Um zagueiro É um alto. bom zagueiro, jogou muito contra o Real Madrid pelo Lille, até por isso chamou a atenção. O Pedro pode até me ajudar. Eu não sei qual é a estatura dele, qual é o tamanho dele, mas me parece assim, vendo aqui no treinamento, estou vendo ele ali treinando, ele parece ser um jogador alto. Porque o Marquinhos é um atacante que tem um zagueiro com uma estatura de quê? 1,80 m. Ele já é um pouco mais alto. E o Brasil precisa ter um zagueiro alto. 1,91. 1,91. Aí é legal. A mesma idade, a mesma altura que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Você tinha quanto, Zé? 1,91. Jesus! Tá encolhendo, Zé? Tô encolhendo, tô pra 1,78 agora. Aí chegou com 50 anos, ficou com 1,70 m. De chuteira, né? Agora, essa proposta do Estevão, eu acho que é a proposta estilo Carlo Ancelotti, né? Porque ele disse que ele vai analisar os adversários e vai ver como os adversários se comportam para ele se comportar diante dos adversários. Eu acho que as escolhas que ele fez, especialmente entre o meio-campo e a zaga, exatamente correspondem ao que ele viu. Porque ele vai jogar contra um time que tem um time alto e forte fisicamente. Aliás, o Equador chega à Copa do Mundo quase sempre se baseando nos jogos em casa. Né? O Equador em casa principalmente quando joga em Quito. Se aproveita da altitude, é um time forte, é um time alto. Tem um lateral esquerdo que joga na Inglaterra, que é um foguete. Talvez ele tenha colocado o Estevão exatamente para intimidar as subidas do lateral esquerdo, para evitar que ele chegue ofensivamente. E aí tem, olha lá, o Matheus Cunha conversando com a rapaziada e tal. Eu colocaria um centroavante para esse jogo. Acho que esse jogo pede um centroavante para a seleção brasileira. E aí seria o Pombo, o Richarlison. Mas o Matheus Cunha pode fazer a função. O Matheus Cunha é um meia atacante. Ele não é um definidor de jogadas. Ele trabalha atrás, ele pode jogar com o Richarlison. Talvez essa seja a grande dúvida. Agora, com o Gerson, com o Bruno Guimarães no meio campo, o Casemiro, jogadores mais altos, mais fortes fisicamente. O Pedro Ivo, não sei se ele vai conseguir me ajudar, e a Vicky também. O sistema de jogo seria o 4-3-3... ou o Estevão jogaria como ele está jogando no Palmeiras, mais por dentro? Ozinho, o Ancelotti, ele tenta ter uma linguagem bem direta e bem simples. Ele evita, até ele fala, pode ser 4-3-3, pode ser 4-4-2, pode ser uma outra formação. Ele tenta passar uma ideia, ele usa duas citações que me chamaram muita atenção. A primeira nesse time todo mundo vai marcar, todo mundo vai competir. Quando ele é perguntado sobre o que o Equador pode oferecer de perigo, uma situação de domínio, de competitividade, de luta no meio de campo. E a segunda, quando ele fala deliberadamente do Estevão, que até nos dá a entender que ele conversou ali, que ele fala, eu quero o Estevão, ele tem muito vigor para baixar marcando, para sair jogando. Eu apostaria no Estevão fechando uma linha de 4 aí de meio campo, ao lado de Casemiro, Bruno e Gerson. 2 linhas de 4, no momento que o Gerson sente alguma coisa ali. Foi um pisão? Será que foi uma entorse, alguma coisa? Nosso Douglas Dourado deve estar captando ali, mas acho que foi só um susto. Está colocando a mão ali no pé, sentiu alguma coisinha na imagem aí agora, mas parece que foi só um susto. Voltando aqui ao Estevão, ele fala, o Estevão tem condição e tem vigor de baixar numa linha para marcar a tua linha de 4, sair em velocidade por ali, apostaria num 4-4-2 sem bola, bem fechadinho, bem blocado, tirando os espaços do time equatoriano, que é forte em casa, sim, sabe jogar com bola, deve ter talvez até um certo controle em parte do jogo. E no segundo momento, o 4-3-3, eu apostaria um Estevão um pouco mais aberto pela direita, começando pela direita, podendo trazer pro meio, mas ele começando pela direita, Richarlison centralizado e Vini pela esquerda. Ô Pedro, eu gostei no bobinho aí que o Casemiro deu-lhe um carrinho ali, se ele tiver com essa vontade no jogo. Bobinho, mas com carrinho, viu, Vitória? Bobinho, mas com carinho, Vitória. Foi isso que deu pra captar por aí. Vitória também tá olhando ali. O Gerson até saiu. A coisa o meu não fone tá pra brincadeira. O meu fone me abandonou. Tô ouvindo vocês baixinho aqui no meu celular. Com carinho. Mas realmente dá pra ver que essa vontade mudou muito dos jogadores. Exatamente. Ô, Vicky, não, agora... e como a gente disse, né? Essa questão do ambiente é sempre... Desculpa, pode falar, Edu. Não, pode completar seu raciocínio e depois você fala pra gente da coletiva, né? Do que o Carlo Ancelotti falou hoje, né? Isso, falou bastante sobre essa questão também do ambiente, né? Essa questão da paixão do brasileiro jogando, enfim. Mas acho que o Pedro também vai poder concordar aqui, pelo menos não que seja só mexendo a cabeça, mas a diferença da última data FIFA, a diferença do
clima destes jogadores, é claro, algumas peças mudaram, mas num treino pré-jogo, né? Não só o jogo contra a Argentina, mas principalmente o jogo contra a Colômbia, em que ainda não tinha acontecido o que aconteceu na Argentina. Então, assim, é uma diferença muito notável e é por isso que a gente tem apertado muito nessa tecla para passar para vocês. Mas o Ancelotti falou sobre os diversos assuntos, sobre ter se ambientado, sobre ter essa paixão, sobre não precisar motivar jogadores, porque isso ele já tem de sobra. Disse que não ia dar os 11 titulares, também falou que não pode falar como que o Brasil vai jogar. Foi uma coletiva bem bacana, como sempre. É ótimo acompanhar o Mister por aqui e a gente vai ouvir um trechinho agora aqui no Equipe F. Presidencial me parece demasiado, ¿eh? Pero lo tengo en la idea, ma prefiero hablar antes con los jugadores y a los jugadores se darán cuenta del equipo inicial mañana, por la mañana. La otra pregunta es si soy ansioso. Bueno, ansioso, sí, un poco sí. Primer partido de este nuevo desafío, obviamente sí, pero muy contento de estar aquí, sobre todo mucha ilusión que lo podemos hacer bien. Sí, Estevao lo conocía porque no lo he visto directamente, lo he visto solo en vídeo, en la tele, y veo lo que ve todo el mundo, que es un jugador con un talento extraordinario, especial, que es muy joven, que tiene que aprender cosas. Lo que he conocido es su carácter, su persona, me parece un chico humilde, bueno, con ganas, con personalidad. Esto me parece bien, pero digo siempre que con los jóvenes tenemos que ser un poco cuidados, ser paciente, como tiene que ser paciente él, para buscarse su posición. Obviamente tiene todas las características para ser un jugador muy importante para el futuro de la selección. Bueno, por lo visto en estos días que he estado tiempo con el equipo nacional, con la CBF, es una estructura muy bien organizada, no falta nada, tenemos todo lo que queremos, yo tengo total autonomía por parte del presidente, me parece que tenemos todas las herramientas para hacer bien. La verdad es que los últimos partidos del equipo nacional puede ser que es de normal que la afición no sea contenta, porque obviamente perder contra Argentina como han perdido no ha sido bueno para la afición, pero tenemos que mirar adelante con ganas y con ilusión, porque todo lo que queremos es que el equipo nacional de Brasil sea protagonista en el próximo Mundial. Bueno, me ha gustado mucho, sí, era por primera vez a Brasil. He estado una vez en Fortaleza para ver un partido, pero nunca en Río. Río me ha encantado, me ha gustado. Sí, muchas cosas, un panorama fantástico desde el Cristo Redentor, el recibimiento de la gente, los estadios, el fútbol brasileiro. Todo perfeito. A ver mañana. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.